Bem com vocês? Aqui é a professora Silvia da Escola S de Diadema. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de anatomia. Vamos abordar aí o sistema muscular, né? O sistema estrela, né? Vamos continuar? Então, ó, sistema tranquilo, pega sua pipoca, senta aí no seu sofá, né? E assiste, porque é fenomenal. Esse sistema aqui dá até emoção. Vamos falar dele um pouquinho, tá? Estrela do show, né? Não podia faltar, gente. Olha isso daqui. Se você tem músculo, você tem. Se você não tem, chora, né? É assim que a gente vê o mundo hoje, né? Olha isso daqui. Veja os músculos. Não tô falando para você ver a pessoa, tá? Não pensa nisso. Olha o grupamento muscular. Que perfeição. É disso que a gente vai falar hoje, certo? Vamos lá. Anatomia e fisiologia do sistema muscular, né? Primeiro a gente vai para alguns conceitos para depois a gente entender o músculo de verdade. Então, assim, ó, o ser humano, assim como outros animais, né, a gente apresenta ampla capacidade de locomoção. Graças a essa locomoção, né, que a gente desenvolveu aí um grupo de músculos muito grande. A gente tem muito músculo no corpo. A gente tem um grupamento aí de músculos diversos, músculos que fazem trabalhos específicos, tá? A capacidade de locomoção, como a gente já viu lá no sistema esquelético, né, e no sistema articular, ela também é formada pelo sistema muscular. Então, eu chamo de aparelho locomotor o aparelho formado pelo sistema esquelético, articular e muscular, tá? Cada músculo apresenta uma função específica, né, no nosso corpo. Todos eles trabalham contraindo e relaxando, embora a gente às vezes não sinta. Por exemplo, você está sentado aí na sua cadeirinha, né, ou deitado na sua cama, você acha que você está relaxado. Você, no seu conceito, pode achar que você está relaxado, mas tem músculo aí contraído e tem músculo aí relaxado, tá? Todos os nossos músculos, eles trabalham mediante estímulo nervoso, impulso nervoso. Pode ser autônomo ou pode ser eh, voluntário, tá? Tanto autônomo quanto voluntário, eles trabalham em prol do sistema nervoso, certo? Autônomo, gente, é aquele que eu não preciso mandar um comando. O comando ele vem do meu encéfalo praticamente, tá? Já o voluntário é aquele que eu quero, eu quero pegar lá o celular, eu vou lá com a minha mão e pego o celular. Então a gente tem, né, músculos que obedecem a comandos e há músculo que a gente vai ver, por exemplo, no coração. Você não consegue pedir pro seu coração bater e parar, né? Ou você consegue falar pro seu coração, bate, bate, para. Você não consegue fazer isso, é impossível, tá? Então, ó, no conceito geral, a gente sabe que o corpo humano ele possui mais de 600 músculos, né? Todos eles representam, no caso de vocês, tá? Porque no meu caso, gente, eu já até larguei já deixei de mão, né? Ele representa aí, ó, cerca de 40 a 50% do seu peso corporal. Então, os músculos, eles pesam pra caramba, né? Às vezes a gente pensa que os ossos, eles pesam, mas na verdade não, bebê, tá? O que pesa aqui, ó, é músculo, tá bom? Vamos lá? Do que são formados os músculos, né? Cada músculo é formado por diversas fibras musculares, sendo elas especializadas. Então, a gente vai entender o que é fibra muscular, né? Então, ó, a gente tem aqui, por exemplo, né? O músculo, ele contraindo, né? E ele relaxando. Quando a gente corta esse músculo no meio, ó, eu vou ter um grupamento de músculos, de fibras, né? E essa fibra vai estar enrolada em um outro grupamento e vai me dar a fibra original, que é a minha fibra mais fininha. Você já deve ter visto fibra muscular e você não está associando a pessoa ao nome, tá? Deixa eu explicar para você. Você já foi em festa infantil, não já? Já, que eu sei, todo mundo quer ser convidado para festa infantil. Eu lamento, gente, depois que a gente cresce é difícil, né? Ninguém convida mais a gente para festa de criança, a não ser que você tenha filho. E obrigatoriamente, se você não quer ter filho, você não é convidado, né? Quando você chega em festa infantil, tem um negócio lá que a gente fala assim, meu Deus do céu, é uma delícia, chamada carne louca. Você já deve ter feito aí carne louca na sua vida, né? Ou comido carne louca. Para quem já fez carne louca, sabe que para fazer a carne desmanchar, eu obrigatoriamente eu tenho que pôr a carne na pressão, certo? Porque, ó, quando você vai lá no mercado, talvez você nunca tenha pensado assim. Então observa aqui, ó, né? Quando você vai lá no mercado, você tá comprando o quê? Um pedaço de músculo, certo? Esse pedaço de músculo, ele apresenta esse grupamento de fibra aqui, ó.
Né, exatamente. Você enxerga até essas divisões aqui que você chama de nervo, que não são nervos, gente, não é nervo, né. Então você enxerga até essas divisões aqui. Quando você coloca a carne sob pressão, né, o que que você está fazendo? Você está separando, ó, esse grupamento interno, né, você está tirando essa cobertura aqui branquinha que é chamada de fáscia. A fáscia ela é meia transparente. Você já deve ter visto fáscia em carne quando você vai limpar, né? Você puxa aquela película branca, né, e retira da carne. Aquilo ali é fáscia. Cada fibra dessa, ó, cada uma delas, aqui a gente tem várias distribuídas. Cada fibrinha dessa tem essa capa, tem essa fáscia, né, que recobre a fibra muscular. Por que que ela obrigatoriamente tem? Porque uma fibra, ela tem que, ó, deslizar em cima da outra. Se eu tô contraindo ou tô relaxando, uma fibra ela tem que deslizar em cima da outra. Se eu não tiver esse tecido, né, conjuntivo que permite esse deslizamento, o meu músculo ele entra em conflito, ele não desliza, tá? Então a fáscia ela é importantíssima. Só que a fáscia, ela tem uma função manter essas fibras todas aqui, ó, unidas. Quando você coloca lá a carne para fazer a carne louca na pressão ou para fazer carne cozida, qualquer coisa desse tipo, o que que você está fazendo? Você está destruindo essa capa branca, a fáscia. A fibra ela vai ficar mais molinha? Vai, mas se você pegar a carne para desfiar, e presta atenção no que eu estou falando. Se você tentar cortar a carne, você vai ver que ela é maciça, ela não corta. Mas se você puxar, ela vai desfiar, ela desfia fio a fio. Às vezes você consegue puxar a fibra, né, numa quantidade assim menor do que a espessura de um cabelo. Por isso que eu falo, às vezes a gente não entende, né, é músculo. O que você tá comendo é músculo, gente, né? Então, quando a gente começa a observar dessa forma, a gente fala, ai, mas espera aí, né? Eu tô comendo isso daqui, sim, não tem diferença nenhuma da musculatura de um animal do ser humano, tá? Então, ó, a gente sabe que, né, os músculos eles são compostos, né, por fibras musculares longas. Uma coisa que uma vez um açougueiro, eu nunca fui pesquisar para ver se é verdade, mas eu creio que sim. Um açougueiro uma vez virou para mim e falou assim que não existe carne bife duro. Existe o corte errado contra a fibra. E deve ser verdade, né? Quando você corta a carne a favor da fibra, né? Você faz com que, perdão, quando você corta a carne a favor da fibra, ela fica dura. Por quê? Porque a fibra ela é difícil de ser quebrada, né? Quando você corta contra a fibra, ela se torna mole. E é bem interessante esse conceito, tá, gente? Então, ó, cada músculo é formado por diversas fibras musculares, né, sendo as fibras células especializadas, que podem ou não ser controladas pelo sistema nervoso. Outra coisa, ó, de um modo geral, os músculos são capazes de transformar energia química em a energia que vem da comida que você come em energia mecânica. É verdade? Sim. Se você aí é que nem eu e já fez várias dietas loucas na vida, você vai entender o que eu vou falar agora. Se você não é, você é sortudo, tá, gente? Mas se você for que nem a tia aqui, você tá lascado. Quando você faz uma dieta extremamente restritiva, no primeiro dia você até passa bem, vai te dar uma dor de cabeça no final do dia. No segundo dia, além da dor de cabeça, você sente como se o seu corpo ele tivesse fraco, né? O que que tá acontecendo, né? A gente tem consumo de energia também dos músculos. Os músculos, gente, eles consomem uma energia gigantesca, né? A todo momento você tá mexendo, tá pondo a mão no rosto, tá fazendo alguma coisa, você tá se movimentando. Então, para gerar até o movimento do meu dedo, eu preciso de energia. E quando você faz uma dieta extremamente restritiva, o seu músculo ele acaba sendo lesado. Por quê? Porque não tem energia suficiente, ele acaba recorrendo a outras fontes de energia, como gordura, né? Por que que a gente emagrece quando a gente faz uma dieta extremamente restritiva? Porque o músculo ele vai buscar a fonte de energia, a célula muscular, ela vai buscar na fonte de gordura, né? Que está acoplada aqui em todo o meu corpo, por exemplo, a molécula para ela poder se movimentar. É tanto que algumas dietas, elas, como a Dukan,
dieta low carb, esses tipos de dieta, ele deixa a pessoa bastante debilitada no começo. Depois que o seu organismo ele acostuma, né? Aí você começa a ter um ganho gradual, um ganho não, uma perda gradual de peso, tá? Mas enfim, isso é verídico. Precisamos comer para poder fazer contração. Quando a gente não come, tem pessoas que quando ficam com fome, fica até hipoativa. Não sei se você é uma delas. Você senta no lugar e fica lá esperando a morte, né? É mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá, ó. Organização do músculo esquelético. Como que o músculo ele tá organizado, tá? Então, ó, lembra, a gente tem epimísio, né? Primeiro, ó, só para vocês poderem entender, eu vou começar de fora para dentro, tá? Fica mais fácil. Todo músculo ele é fixado a um osso, certo? Aonde que acontece essa fixação? Por meio de tendões. Todo mundo já ouviu falar de tendão aí na vida. O tendão nada mais é do que aquela capinha branca que eu acabei de falar, a fáscia, que vai se espessando, se espessando, se espessando no final do músculo e forma um cordão fibroso extremamente resistente. E é esse cordão que fixa aqui ao osso, tá? A capa que é mais externa do músculo, que contém, né, o maior agrupamento, porque se você reparar aqui na foto, ó, segue meu mouse rosa, que é lindo. Ó, se você reparar aqui, ó, você vai ver o seguinte: você tem aqui uma camadinha, né, de tecido muscular, depois você tem várias camadas separadas como se fossem gomos, né? E dentro desses gomos você tem a fibra muscular, tá? Então é isso que eu quero que você entenda. A camada mais externa do músculo é a chamada de epimísio, tá? O endomísio é a camada posso colocar como intermediária, tá? E Ó, então vamos lá, ó. Epimísio, né? Perimísio. Cadê aqui? O endomísio, tá? Então vamos lá, peraí, senão a gente vai se perder aqui, ó. Vamos lá de novo. Voltando, recapitulando, ó. Osso, tendão, que nada mais é do que a junção do tecido da fáscia, né, num cordão fibroso bem resistente. Depois eu tenho a camada mais externa, que se chama epimísio. Depois eu tenho o perimísio, que é a camada interna que divide os grupamentos musculares. Depois eu tenho o endomísio, né, que vai fazer o quê? Ele faz esse fechamento aqui, ó, né, da minha fibra muscular. Entre os meus, entre o perimísio, eu tenho aqui, ó, vasos sanguíneos. Por quê? Porque o músculo, ele recebe muito sangue. Vocês já ouviram falar de congestão, não já? Com certeza todo mundo aqui já ouviu falar de congestão. As pessoas falam assim, não come, vai correr. Quer dizer, come e não vai correr, né? Se você comer, não faz exercício, não vai nadar, que você vai ter lá uma congestão. Por quê? Na verdade, quando a gente come, né, o nosso corpo, ele desvia grande parte do fluxo sanguíneo para o órgão que é o da digestão, que seria, por exemplo, o estômago, o intestino, tá? Esses órgãos, eles são priorizados. O que acaba acontecendo com os nossos músculos? A gente acaba não tendo vontade de andar. Você já viu que existe um negócio, quando você come, logo depois você te dá um tipo sono. Já viram isso? Com certeza já, né? O que está acontecendo ali? Na verdade, você tem um aumento da glicemia, a sua digestão, o sangue está sendo direcionado para a parte da digestão, né? O seu músculo, ele entra no estado de relaxamento e você tem sono. Você quer dormir, você quer descansar. Quando você vai fazer atividade física, né? O músculo, por ser extremamente irrigado, ele vai demandar grande parte do fluxo sanguíneo que deveria estar indo para a digestão. Então, o corpo ele entra num colapso, ele não sabe para onde que ele manda sangue, se ele manda para a digestão ou se ele manda para o músculo. Por isso que não se deve fazer exercício quando a gente come. E uma outra coisa, tem muitas lendas aí, lendas urbanas dizendo assim, né? Ah, não come, não vai nadar, né? Não come, não vai nadar, não. Come, mas não nada, né? O que acontece? Quando a gente vai, se você entrar na piscina e ficar parado, se você comeu um boi, né? Aí você entrou na piscina e você ficar parado, não se preocupe, você não vai ter congestão nenhuma. O que vai acontecer é se você começar a nadar, daí sim a gente vai te visitar no cemitério, porque você vai morrer, né? Lembra, o coração também é músculo, se ele entrar em colapso já era,
tá? Então, ó, vamos lá entender aqui nesse conceito. Então, osso faz parte do sistema esquelético, tendão faz parte do sistema articular, né? E tem aqui a fixação do sistema articular, não, faz parte do sistema muscular, perdão, tendão, fixação aos músculos. Epimísio, camada de tecido conjuntivo que envolve, né, o músculo, né, o grupamento de fibras musculares. Esse epimísio é aquela camadinha que eu falei para vocês da fáscia, tá? O perimísio, a bainha de tecido conjuntivo que, né, é a agrupa de 10 a 100 fibras musculares. Então, ó, o perimísio eu tô vendo aqui, ó, na forma de leque. Então, dentro dele, ele faz um grupamento com uma outra camada lá de fáscia. Dentro dele, eu tenho aí de 10 até 100 fibras musculares. O endomísio, né, que está aqui, ó, que é esse grupamentinho aqui, ó, ele até puxa, né, a fibra, tá? O endomísio, ele é o ele é a camada de tecido conjuntivo que cobre a fibra muscular, também rico em vasos sanguíneos, tá? Aqui, ó, ele coloca assim: a presença de vasos sanguíneos, né, e nervos, o tecido conjuntivo leva a nutrição e inervação ao músculo. Então, nada mais é do que a camada responsável pela nutrição também do músculo, tá? O feixe muscular. O feixe muscular é um tecido que constitui um tecido muscular que constitui a fibra muscular. Por isso que eu chamo ele de feixe muscular. É a fibra propriamente dita, né? Do que a gente pode falar. E a fibra muscular, também chamada de miócito, que é a célula, que é essa daqui que a gente está vendo que é a 7, tá? É a célula. Então, toda vez que eu falar de fibra muscular, eu estou falando da célula do tecido muscular, que é o miócito, tá? Ele pode ter de 30 até 50 micrômetros, ele é bem grandinho, ele é bem extenso, tá? De comprimento. Então, aqui, por exemplo, eu tenho fibras no braços, onde que eu vou encontrar os músculos mais longos? Onde eu tenho estruturas mais longas, nas pernas, nos braços, nas costas, certo? Então, a gente vai ver isso também. Lembre-se de uma coisa, quando a gente está falando de tecido muscular, né? O grau de contração muscular, gente, ele segue o princípio de dois fatores. O primeiro, né, relacionado à intensidade e estímulo do músculo. E segundo, a quantidade de fibras musculares. Então, ó, dessa forma, só vai ocorrer a contração quando o músculo estiver, né, quando o músculo ele tiver intensidade suficiente para desencadear o movimento. Não adianta, por exemplo, o músculo ele até está polarizado. Mas se eu não tenho a passagem do impulso nervoso para gerar, né, a despolarização desse músculo, eu não tenho a contração muscular. Às vezes a gente fala assim, ah, é uma pessoa é tão magrinha, né? E ela tem força, tem pessoas que são fortes e parecem ser fortes, mas são tão fracas. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, vocês vão entender. Ó, curiosidade, né? A coloração. Ah, aqui, ó. Eu tinha esquecido dessa imagem aqui, ó. Aqui eu consigo ver, ó, a fibra muscular do jeito que ela é, né? Aqui é como se fosse um corte, né? Eu cortei o pedaço do músculo. Aqui esse tecido branco é o tecido conjuntivo lá que eu falei para vocês, né? Que a gente chama de fáscia. E, ó, cada fibra muscular, ela tem em si, né, o envoltório dessa fibra, desse tecido conjuntivo, que é o que permite, né, o deslizamento. Lembra que eu falei lá da carne louca lá do aniversário? Quando você desfia essa fibra nesse sentido, né? Como se você estivesse colocando essa imagem de pé. Você está desfiando e puxando as fibras da carne, tá bom? Ó, a coloração vermelha viva do músculo, né, se dá mediante a mioglobina. Então, lembra, miócito, mioglobina, né? O miócito ele trabalha com a mioglobina, que é nada mais que uma proteína, gente, semelhante à hemoglobina. A hemoglobina é a célula sanguínea, tá? A mioglobina é a célula aqui que compõe, né, a coloração vermelha do meu músculo. Presente nos glóbulos vermelhos, que tem a função de conservar oxigênio proveniente da circulação oxidativa, né, da circulação para o metabolismo oxidativo, e reações químicas de caráter degradativo, que tem a intenção de quebrar ou desdobrar moléculas. O que isso quer dizer? Nada mais, nada menos que
A mioglobina ela tem a função de guardar oxigênio. Por quê? Quando você precisa do seu músculo, o seu músculo, além de consumir, né, energia, ele consome, ele precisa, para formar energia, ele precisa do oxigênio. A molécula de oxigênio, e isso para quem for para a universidade vai lembrar de mim hoje. Nesse momento vai lembrar de mim. Quando a gente aprende fisiologia na faculdade, a gente também aprende uma matéria chamada bioquímica. E na bioquímica você vai aprender um negócio chamado ciclo de Krebs. É um mapa químico gigantesco, né? Que contém as reações químicas que levam à formação de várias funções bioquímicas do seu organismo, sendo a energia uma delas. A gente tem que lembrar que o oxigênio, por exemplo, até num carro, para você ter, né, poder ligar o carro e ter poder de movimentação, explosão para movimentação, você precisa de oxigênio e você precisa do combustível, né? Os dois, quando entram em contato, eles formam calor e aí o carro anda, certo? A mesma coisa é aqui no seu músculo. Você precisa conservar, né, molécula de oxigênio aqui para que quando o músculo ele seja recrutado, ele tenha como fazer essa energia. Ele tenha como fazer a energia acontecer. Se você não tiver isso, gente, aí danou-se, tá? Então, por isso que a gente precisa respirar bem, comer bem, né? E ter bastante fibra muscular. Em relação ao número de fibras musculares, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Aqui a gente tem o nosso Popeye brasileiro, todo mundo já deve ter visto esse homem alguma vez na vida, e esse daqui é um fisiculturista, né? O cara, quando ele é fisiculturista, ele praticamente ele não tem gordura, taxa de gordura, né, suficiente no seu corpo. Tipo Graciane Barbosa. Graciane Barbosa, ela tem menos de 3% de gordura no corpo dela. A mulher é só músculo. É tanto que ela apresenta uma séria deficiência para engravidar. Ela não consegue gerar uma criança. Por quê? Porque para até gerar uma criança você precisa de hormônios, né? E os hormônios ele trabalham com média de gordura no seu corpo. Quanto mais gordura você tiver, mais hormônio você vai ter. Não é bem assim que funciona, tá? Mas se você não tiver um mínimo de gordura, você não produz os hormônios femininos. Por isso que ela tem aquela figura masculinizada, certo? Se você prestar atenção aqui, ó, quando esse cara se movimenta, você vê até os grupamentos de músculos se formando, ó. Por exemplo, né, o quadríceps aqui da perna, né, a gente consegue ver, contar até os músculos, o número de músculos que tem aqui, certo? É diferente desse moço aqui, né? Esse moço aqui, ele conseguiu um músculo à base de injeção de anabolizante, de injeção de eh, material não próprio para crescimento da fibra muscular. E isso a gente vai entender. O anabolizante, que a gente tanto fala aí, ai, não pode tomar anabolizante, anabolizante, anabolizante. Anabolizante nada mais é do que um fármaco, gente. Ele é um medicamento que é utilizado até no contexto hospitalar. Por exemplo, pacientes que fazem cirurgia cardíaca e que precisam, né, aumentar a contração cardíaca, eles tomam anabolizante para poder potencializar a ação do coração, certo? Mas é de uso controlado, ele não vai ficar tomando aquilo pro resto da vida. Vamos lá, você e o seu amigo ou sua amiga, né, decidem ir para academia. Vocês duas têm o mesmo peso, mesma altura, tudo igualzinho. Aí chega um momento que acontece o seguinte, você fala assim: "Ah, meu, eu tô há um mês aqui não tô tendo resultado. O que que eu vou fazer? Eu vou tomar algum tipo de anabolizante". Você vai crescer em número de fibras, assim, né, de músculo, você vai. O que não vai crescer é o número de fibras que você está tomando. O anabolizante, ele não aumenta o número de fibras como se você tivesse, ó, né, malhado na força, tá? Ele não aumenta. O que vai acontecer? Ele incha a fibra. O anabolizante, ele faz com que a fibra ela cresça em volume, não em números. E o que que acaba acontecendo? No dia que você parar de tomar anabolizante, você murcha de um tempo para outro, né? Enquanto essa pessoa aqui, ó, que malhou, né, certinho todos os dias, ela tem um negócio no músculo chamado memória muscular. A memória muscular vai fazer com que, por exemplo, se ela tiver que voltar para academia, ela consegue voltar à forma física
física dela muito mais rápido do que você. Então, assim, do que adianta? Fora que, por exemplo, esse cara aqui, ele tem um sério problema, não sei se vocês já viram, né? Os braços dele, ele apresenta má circulação, porque inchou, ele tacou silicone industrial, gente, para poder conseguir esses músculos. É a distorção de imagem, é o que eu falo, né? São os parâmetros de beleza que são impostos hoje na sociedade. Para você ser bonito, você tem que ser malhado, né? É muito difícil, às vezes, considerar, julgar as pessoas, mas coitado desse moço. Eu tenho dó. Ele tem até, se eu não me engano, risco de necrose tecidual, tá? Olha que loucura. Vamos lá. Vamos entender como que ocorre a contração, tá? Eu tô falando aqui, ó, de uma fibra muscular, certo? Onde a cada fibra muscular, ela tem uma região que a gente chama de sarcômero. O sarcômero, ele trabalha com dois tipos de fibras, tá? De filamentos, perdão. Um é a actina e o outro é a miosina, tá? A miosina, ela é a que movimenta a actina. A actina, gente, eu vou mostrar para vocês. É uma fibra em cima da outra. Então, por exemplo, quando tem um estímulo nervoso e ocorre a despolarização do meu músculo, né? E esse estímulo ele é capaz de fazer a despolarização do meu músculo, a actina e a miosina, elas se movimentam, fazendo esse movimento aqui, ó, né, como se fosse um elástico, fazendo com que a minha fibra ela cresça, né, e depois ela reduza, tá? Então, ó, só para uma leitura de contexto aqui, ó. De um modo simplificado, a contração das fibras musculares esqueléticas, a gente está falando de músculo, então fibras musculares esqueléticas, ocorre pelo encurtamento dos sarcômeros. Esses sarcômeros aqui, ó, são as unidades de contração, tá? Os filamentos de actina deslizam sobre o de miosina, né? Graças a certos pontos de união que são formados pela cabeça, né, da miosina sobre a fibra da actina. Vocês vão ver. Cadê aqui? Certos pontos de união que formam-se entre os dois filamentos, levando à formação da actinomiosina, que é uma fibra, né, de contração. Para esse deslizamento acontecer, há a participação de grandes quantidades de dois elementos importantes. Primeiro, eu preciso de cálcio, tá? E eu preciso de ATP. O ATP, gente, ele vem tanto do metabolismo respiratório quanto do metabolismo da glicose. Então, eu tenho que entender que é importante, tá? Neste caso, cabe à molécula de miosina o papel de quebrar e hidrolisar o ATP, né, que é a energia pura, conservada na forma de molécula, liberando então a energia necessária para ocorrer a contração. Então, ó, o que que acontece? Eu preciso para que meu sarcômero ele estique e ele relaxe, né, na minha fibra muscular, eu preciso que a contração ela seja estimulada por um impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele vai, chega lá perto da fibra muscular, né? Ele despolariza a minha fibra. A liberação, quando esse impulso nervoso ele chega, né, na região de contato da fibra, ele libera cálcio. Ele libera cálcio e o que que acontece? Esse cálcio ele desbloqueia o sítio de ligação da miosina sobre o filamento de actina. Então, ó, aqui embaixo eu tô vendo em verde a miosina. Aqui em cima eu tô vendo a minha ligação da actina. Então, o que que acontece? Quando eu tenho o movimento da miosina, né? Ele vem porque o ATP ele foi convertido em energia, né, para poder fazer com que a minha fibra, ela tenha capacidade de movimentação. Então ela vai contrair, ela vai expandir e vai contrair, tá? No momento da explosão, ela contrai. No momento de relaxamento, da polarização dela novamente, ela relaxa, tá? Isso daqui é só um esquema, tá, gente? Eu não vou me aprofundar nisso com vocês, só para vocês poderem entender que eu preciso de fósforo, eu preciso de cálcio, eu preciso de energia, ó, para movimentação da fibra, né? No momento de relaxamento, a minha miosina, ela tem no contexto dela aqui, né, o ADP e o fósforo, né? E quando chega
né, o cálcio e a molécula de ATP, que são as energias que são convertidas, ela faz esse movimento de relaxamento e contração da minha fibra. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a gente não contrai um músculo só por contrair, tá? Não é assim que acontece. Existem aí fatores bioquímicos que atuam sobre, e fatores de impulso nervoso, tá? Que atuam sobre a minha fibra muscular, levando à contração, certo? Vamos lá. Qual que é a importância dos músculos e para que eles servem, né? Os músculos, eles são importantíssimos aos seres humanos. Por quê? Eles permitem a gente andar, eles promovem a circulação do sangue, a gente vai ver isso ainda hoje, né, no sistema cardiovascular. Ele permite você rir, piscar os olhos, respirar, correr, saltar. Ele impulsiona, né, eu vou corrigir, tá? Depois aqui, que tá escrito errado, ó. Ele impulsiona o alimento pelo tubo digestivo, né? Quem nunca aí teve a sensação de engasgamento não sabe o que é empurrar o alimento, né, à torta e à direita pelo tubo digestivo. Ele te permite urinar, defecar, escrever e nadar. Ele te permite fazer um monte de coisa. Graças a Deus, né, os músculos estão aqui presentes para isso, tá bom? Os músculos ainda apresentam funções específicas. Por exemplo, ele estabiliza as posições corporais? Sim, né? Você não percebe, mas nesse momento você está aí nessa posição graças a um monte de músculo que estão atuando, né? E que não leva você ao estado de fadiga. Quando você está já perto do estado de fadiga, você se sente incomodado com a posição e você muda de posição, tá? Regulação dos volumes dos órgãos, graças a Deus os músculos estão presentes, senão a gente teria aí órgãos gigantescos no nosso corpo, né? E também eles permitem, ó, o controle dos esfíncteres, né? A gente tem o esfíncter, por exemplo, esofágico, a gente tem o esfíncter urinário, a gente tem o esfíncter anal, né? Que mantém o controle. Se você perder o controle do esfíncter, você acaba o quê? Urinando, defecando sem controle nenhum, tá? Movimento de substâncias dentro do corpo, sim, os músculos eles fazem isso, né? Eles promovem o fluxo de alimento. Quando você põe o alimento na boca, é músculo. Quando você deglute o alimento, é músculo que vai atuar, tá? Urina, né? A linfa que você já deve ter feito aí, se nunca fez, vá fazer uma drenagem linfática, né? A linfa, ela é um líquido que ele fica no tecido, né? Então, esse líquido ele tem que ser circulante. Quem promove a circulação da linfa e também do sangue é o músculo, tá? Gametas aí também, né? Quando a gente tem um óvulo que é impulsionado pelos batimentos ciliados, né? Contração, nada mais do que contração aí para poder ser fecundado. O músculo também produz calor, né? Quando o tecido muscular ele contrai, ele produz calor. Quem nunca aí tomou um banho quente no dia de frio, não sabe o que eu tô falando, né? Se você já tomou banho aí no dia de frio, você sabe que você deixou o chuveiro quase queimar, né? Por quê? Porque você fica num ponto fixo lá, quietinho, porque tá tão frio que você não quer se mexer. Quando você desliga o chuveiro, que aí é o problema, porque você fica no dilema, sai agora ou não sai. Se você não sair, alguém te mata, né? Porque fala assim, você não é sócio da, agora é da Anel, né? Mas enfim, o que que acontece? Quando você sai do banho, você começa a contrair, a tremer que nem louco. Você pega a toalha, você vai passar a toalha, está assim, né? Você vai saindo batendo a toalha. Quando que você para de tremer? Quando você causa um bloqueio, né, na perda de calor excessiva que está ocorrendo no seu corpo. Lembre, seu corpo está quente. Não tem uma barreira além da pele que faça com que o calor ele seja mantido. Então você começa a tremer. Os seus pelos eles eriçam, né? E para tentar formar uma camada de ar quente para diminuir, né, o calor que você está perdendo. E você começa a tremer. Quando você põe a roupa, depois de uns 2, 3 minutos, essa tremedeira ela passa, porque você colocou um bloqueio e ali você parou de tremer, tá? Então, o músculo ele faz esse papel de manter o calor. Componentes anatômicos do sistema muscular, né? Estriado esquelético. A gente tem tendão, a gente tem ventre muscular, a gente tem aponeurose, tá? Vamos lá. Alguns a gente já viu, outros a gente não viu.
Então, ó, o ventre muscular é a porção contrátil. Quando você faz o gominho lá do músculo, que você faz assim, né? Que cresce aquele gominho aqui, aquilo ali é chamado de ventre muscular. É aonde concentra a porção carnosa, né? E a maior quantidade de força do seu músculo, tá? O tendão eu já falei pra vocês. Então, o ventre muscular é a parte que cresce. Então, são os gominhos que crescem que a gente enxerga do abdômen tanquinho, essas coisas, tá? O tendão, que é a parte final do tecido conjuntivo, que se liga ao músculo, que fixa um músculo ao osso, né? A aponeurose. A aponeurose, gente, também é tecido conjuntivo. Só que diferente do tendão, a aponeurose ela é larga, ó. Ela não forma um cordão, ela forma como se fosse uma camada plana, tá? Geralmente eu tenho aponeurose em músculos largos, ó, né? Por exemplo, aqui eu tenho o grande dorsal. O músculo grande dorsal, ele é grande, então eu não tenho como fazer um ponto só de fixação. Para que ele se fixe no meu esqueleto, como ele é largo, eu preciso cobrir maior área de cobertura. Então, a aponeurose, ela nada mais é do que esse tecido conjuntivo, né, que era formado primeiro pela fáscia e agora se tornou um tecido conjuntivo mais denso que se fixa, né, ao longo de uma região, tá? O tendão, ó, se você prestar atenção, ele se une e forma como se fosse uma corda mesmo, certo? A face a gente já viu que é uma lâmina de tecido conjuntivo, né, que envolve cada músculo, cada fibra e depois os grupamentos musculares, tá? Reticunáculos, retináculos, né? São espessamentos da face localizados nos membros e serve para contração dos tendões. Bainha tendíneas, perdão. Bainhas tendíneas. Eu tô sem lente, tá, gente? Então, para ler tá difícil. Vamos lá. Meu gato comeu a minha lente. É verídico isso. Eu fui lavar meu rosto, só pra vocês saberem, tá? Pra vocês rirem comigo da desgraça. Pior que não tem nem ótica aberta. Eu fui lavar meu rosto e coloquei a minha lente de contato, né, do lado no potinho. Quando eu vou ver, o gato estava o quê? Tomando o soro do potinho. E comeu o quê? A minha lente. Dá vontade de matar o gato, né? Mas a gente não pode, porque ele é meu filho. Então, ó, bainhas tendíneas, né? Estruturas que formam túneis entre a superfície óssea, né? E que facilitam o deslizamento dos tendões. Vocês já viram tendíneas, né? Quando a gente fala de tendinite, a gente entende um pouquinho mais, tá? Bolsas sinoviais são encontradas entre os músculos e entre um músculo e um osso. São pequenas bolsas que contêm membrana serosa, né? Que possibilitam o deslizamento muscular. Essas bolsas sinoviais, ó. Ah, tem até aqui, ó. É que esse slide, gente, eu montei faz tanto tempo, eu nem lembrava. Então, ó, a fáscia, né? Eu tenho diversos aqui tamanhos da face. Lembra, toda vez agora, quando você for comer e você vê uma película, não é nervo, é fáscia, tá? Não é gordura. Gordura, gente, é lisa, né? Lisa não, gordura é macia. Quando você pega uma picanha e você vai comer uma picanha, a gordura da picanha, se for picanha, né? Se não for colchão duro cortado no formato de picanha, você for picanha verdadeira, na hora que você põe a gordura na boca, ela derrete, tá? Se for tecido conjuntivo, ó, lembra, às vezes você pode comprar um bife e vir com uma camada de tecido conjuntivo. É imastigável, você pode mastigar aquilo várias vezes, você não vai conseguir digerir. Você não consegue, né, fazer com que o seu dente corte esse tecido, de tão forte que ele é, tá? Aqui, ó, a gente tem as bursas ou as bolsas sinoviais. Você já ouviu falar de bursite, né? Que são a inflamação dessas bolsinhas, ó, em azul, tá? Elas ficam entre os músculos e elas permitem os deslizamentos, né? E quando essa bolsa aqui ela vaza, ela causa um comprometimento na articulação, certo? E as bainhas fibrosas dos tendões, você já ouviu falar aí de síndrome do túnel do carpo, não já? Provavelmente. O túnel do carpo nada mais é do que uma bainha fibrosa, é um túnel onde passa, né, diversos tipos de inervações. E é nesse tipo de coisa como se fosse, gente, sabe passa-fio? Quando você compra um negócio para você passar os fios dentro, né? É a mesma coisa, os tendões passam dentro e a bainha ela cobre, né? Protegendo o movimento aqui do tendão, permitindo que ele, ó, deslize, certo? Não sei se o exemplo ficou claro, mas
É o que eu consigo fazer nesse momento, tá? Origem e inserção de um músculo. O que que é a origem? A origem é da onde ele parte, né? A inserção é aonde ele termina. A gente tem que lembrar uma coisa, ó, quem movimenta o osso é músculo, né? Então, ó, quem tá movimentando o meu braço agora é músculo, é um sistema alavanca. O músculo contrai, né, e traz pela força o meu braço para o movimento, né, proximal, tá? O que que eu quero que vocês entendam? Geralmente, a origem, ela faz com que, né, o meu músculo, ele movimente, ele pule uma estrutura e movimente outra. Então, ó, para fazer esse movimento aqui, ó, né, o meu músculo, ele tá fixado no meu ombro e para movimentar o meu antebraço, ele tem que estar com a inserção terminal dele, ó, aqui, né, no antebraço. Quem ele pulou? O meu braço, certo? Então, a inserção de origem, né, que a gente fala origem, né, origem e inserção, ela é responsável pela movimentação dos músculos. A mão, por exemplo, né, para você fazer esse movimento, você pode pensar que, por exemplo, para mexer o dedo, você tem um músculo aqui só para mexer. Não, tem vários músculos aqui que atuam, né, em diferentes fixações para poder fazer essa movimentação. Então, um exemplo, né? A origem é a extremidade do músculo que está preso no segmento que permanecerá fixo durante o movimento. Então, no caso, se eu tô mexendo o meu braço, ó, quem tá fixo é meu ombro, certo? Então, o meu músculo, a minha origem para mexer o braço tem que estar na onde? No ombro. E a inserção é a extremidade do músculo que está preso no segmento que se desloca em movimento. Então, por exemplo, para mexer meu antebraço, a minha inserção tem que estar no antebraço, tá? Então, ela vai pular quem? Meu braço, certo? É a mesma coisa no pé, mesma coisa na perna e assim por diante, certo? Tipos de músculo, né? Eu tenho 3 tipos de músculos aí no meu corpo. Eu tenho o músculo estriado esquelético, que é voluntário. Eu tenho o músculo não estriado, conhecido como músculo liso, que é aquele músculo que você não controla, perdão. E eu tenho o músculo estriado cardíaco, que também é involuntário. Onde que eu tenho músculo involuntário? Apenas no coração, gente. Só tenho músculo involuntário no meu coraçãozinho, tá? Assim, de cardíaco. Eu tenho 2 tipos de músculo involuntário, só que o cardíaco só tá no coração. Então, se eu virar para você e falar qual é o músculo que trabalha no coração, músculo estriado cardíaco, tá? O que que é o músculo não estriado? É aquele músculo que está presente, por exemplo, nas vísceras. Você já deve ter tido dor de barriga aí na vida. Alguma vez na vida você já deve ter tido dor de barriga. Você consegue segurar? No começo, você até consegue, né? Mas quando dá um nó na barriga, você entra em quê? Desespero. Por quê? Porque você não controla esse músculo, a contração dele é forte, né? Cólica menstrual aí, quem já teve vai entender. Deglutição, você quem nunca engoliu uma bala, né? Não sabe o que é aventura, não sabe o que é tentar entender o que é morrer, né? A síndrome da morte, certo? Músculo estriado esquelético são os músculos que eu estou movimentando agora, ó. Boca, membros superiores, né? Mãos, pescoço. Esses, eles atuam de acordo com a minha vontade. Se eu falar pisca, ó, né? Eu pisco, certo? Olha só, não passa esse vídeo para ninguém, gente. Aí eu fazendo besteira aqui. Então, assim, ó, eu tenho então 3 tipos de músculo. Eu tenho estriado, que é voluntário, um liso, né, que não é voluntário, então eu não consigo controlar ele. Eu até tenho o controle dos esfíncteres, mas na hora que ele liberou, tá? E o estriado cardíaco que só tem no meu coraçãozinho, tá bom? Tipos de contração, eu tenho a contração concêntrica e excêntrica e a isométrica. A contração concêntrica e excêntrica, gente, nada mais é do que flexão e extensão. Então, ó, flexão, extensão, certo? Isso daqui é concêntrica e excêntrica. A isométrica é quando eu mantenho um objeto, né, parado, fixo. Então, por exemplo, peguei a tesoura, certo? Eu consigo pegar a tesoura, ó, e manter ela fixa. Isso daqui é isometria, certo? Eu tô mantendo a minha sustentação. O meu músculo ele consegue manter a sustentação desse objeto. Como eu consigo, ó,
né, fazer fazer força concêntrica e excêntrica nele, né, movimentar na flexão e na extensão esse músculo, certo? Isso daqui nada mais é do que um conceito acadêmico, né, de academia, perdão, não acadêmico, de academia. Você ganha músculo, trabalha músculos, né, dessa forma. Quanto às classificações dos músculos, né? Eles são situados, eles podem ser classificados em superficiais e cutâneos. Superficiais são os músculos que a gente já, tem em estruturas mais finas. Por exemplo, a mão é fina em relação ao meu tórax ou à minha coxa. Se eu cortar, eu chego mais fácil no tecido ósseo, por exemplo, tá? Então, os músculos superficiais, eles estão bem abaixo da minha pele, tá? Enquanto os músculos profundos, eles são profundos. Você já deve ter visto um corte profundo aí, falou, nossa, meu Deus, né? Quase amputou a perna. Corte profundo, né? Músculo profundo. Músculo cutâneo, geralmente é aqueles que você faz o risquinho, você vê um tecido branco embaixo, quase não sangra, tá? Então, músculos cutâneos. Onde eu consigo achar esses músculos superficiais e cutâneos? Crânio, face, pescoço, mãos, pés. Onde eu acho os profundos, né? Músculo braquial, se eu passar uma faca aqui, ó, né? Vou ter aqui no bíceps um corte profundo, né? Músculo vasto intermediário, músculo reto do abdômen, músculo flexor dos dedos e assim por diante. Aqui eu gostaria que vocês fizessem uma experiência comigo, mas para isso, ó, você vai ter que segurar, né? Não sei se você consegue ver, mas se você não conseguir ver, eu vou fazer isso daqui para você ver. Você vai segurar a fórmula de Mook aí, né? Mas segura mesmo, segura com fé. Isso daqui praticamente, gente, é um treinamento de CrossFit, tá? Para você poder entender como funciona a classificação dos músculos. Se você estiver mantendo aí o seu músculo, né, você vai ver que o movimento ele está sendo feito pelo músculo agonista. O que é o músculo agonista? Aquele que está contraindo para formar um movimento aqui de flexão do seu membro superior, tá? Seu membro superior esquerdo, nesse caso, tá? Então, ó, o músculo agonista é o músculo principal que ativa um movimento específico do corpo, fazendo com que ele se contraia, né, ativamente para produzir o movimento desejado. Qual que é o meu movimento desejado? Manter o meu braço flexionado, certo? Então, o agonista está fazendo isso. O antagonista é o músculo que se opõe à ação do agonista. Então, por exemplo, para poder manter o meu braço flexionado, o meu bíceps ele está contraído, enquanto o meu tríceps, né, ele está o quê? Ele está relaxado, certo? Músculos sinergistas, né? Músculos sinergistas são aqueles que participam auxiliando da movimentação principal e estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejados aí na sua ação. Esse daqui, ele é praticamente o que a gente acabou de ver aqui, ó, contração isométrica, né? Eu tô mantendo a minha contração, né, pelos meus músculos sinergistas. Eles participam também da minha movimentação principal, eles estabilizam as minhas articulações e eles queimam. Se você estiver fazendo o movimento correto, nesse exato momento deve estar queimando o seu braço, né? O que vai acontecer? Você sente, ó, queimar primeiro aqui, né, no braço, e você vai sentir queimar a parte anterior do seu antebraço. Por quê? E até o cotovelo pode estar queimando, ou mesmo o ombro pode estar queimando, né? Porque os músculos sinergistas estão presentes aqui para que você não movimente o braço, para deixar ele, né, tranquilo aqui para que ocorra o movimento correto. Já os músculos fixadores, o que acontece? Eles estabilizam a origem do agonista. Então, ó, lembra, a origem está aqui. Por isso que ele está queimando junto com o bíceps, né? E os músculos aqui, ó, fixadores do antebraço, né? Para que esse possa agir mais eficientemente. Então, eles estabilizam a parte proximal do membro que se move para a parte distal. Os fixadores, eles ficam aqui. Nesse movimento, ele fica aqui, no meu ombro, certo? Meu bíceps agonista, meu tríceps, né? É
antagonista. Os restantes dos músculos que você sente aí queimando, né, são sinergistas e os fixadores que estão aqui. Pode baixar o braço. Você vai sentir até um alívio agora, né? O que eu acabei de fazer? CrossFit. Por favor, paguem para mim, tá? Além de professora, também sou educadora física. Então, ó, você ganhou aí um, né, movimento, uma malhação gratuita, né, numa aula experimental. Agora faz do outro lado para poder, né, gastar o músculo da mesma forma. Então, ó, a classificação dos músculos, ela funciona dessa forma: agonista, antagonista, sinergista e fixadores, ok? Nunca mais você vai esquecer. Classificação dos músculos quanto às formas e os arranjos da fibra. Músculo longo, onde eu tenho em estruturas longas, meu antebraço, meu braço. Músculos curtos, onde eu tenho em estruturas curtas, né? Minhas mãos, meus dedos, meus pés, tá? Músculos largos, onde eu tenho nas estruturas largas, ó, tórax, né? Tronco, glúteo, tá? Então, eles podem ser classificados em longos, largos ou curtos. Facinho, né? Já a classificação dos músculos de acordo com o arranjo da fibra. Isso daqui é um pouquinho mais difícil, mas é importantíssimo na enfermagem. Quando a gente vai dar uma injeção, provavelmente você deve ter tomado uma injeção que você falou, meu Deus, saí aleijado, né? Se tomar uma injeção, você fala, meu pai eterno, não sinto a minha nádega, não sinto mais nada. Por quê? Provavelmente a pessoa que lhe deu o medicamento, ele atingiu, né? Além de doer, que é uma picada que, na verdade, gente, a injeção, a picada tem que doer, né? A picada, na verdade, ela que tá rompendo o tecido, ela dói, mas não deve doer tanto como muita gente sente aí a dor. Você pode perceber, e você um dia vai fazer isso quando você for para estágio, né? Porque até a gente aprender, a gente faz coisa errada. Quando você aplica a injeção e você atinge o lugar errado, você ou o bisel da agulha tá de forma errada, na hora que você pôr a agulha, você vai sentir uma resistência e você vai sentir você cortando as fibras musculares. E isso causa dor, porque na hora que a injeção, a agulha ela entra, ela vai fazendo parece que ela tá rompendo alguma coisa, né? Ela tem resistência, ela vai cortando, arrebentando por dentro. Isso causa muita dor no paciente, tá? A agulha, ela tem que entrar, então, por exemplo, se a minha origem da fibra é assim, a agulha, o bisel da agulha, ele tem que entrar no meio, né, da fibra. Isso causa menos dor. Por quê? Na hora que você injetar o medicamento, a fibra, ela vai abrir, né? A fibra, ela tá paralela, uma do ladinho da outra. Quando você injeta o medicamento, ela expande. Nesse movimento de expandir, pode causar realmente dor, tá? Então, ó, a disposição da fibra, ela pode ser classificada como reta quando ela tá, ó, na disposição, né, paralela à linha média, então ela tá, a fibra ela é reta. Ela pode ser transversa quando ela tá, né, na posição horizontal, então aqui, ó, eu tenho a linha reta, né? Você olha para a posição da fibra, você olha aqui, você vê a linha de forma reta. E eu tenho a oblíqua, que é na diagonal da linha média. Então, ó, aqui em cima tá também dá para ver, ó, oblíqua, tá vendo? Ela como se fosse tortinha, né, na verticalzinha assim. Você olha e você vê direitinho. Então, a fibra ela pode ser classificada em reta, transversa ou, né, na diagonal oblíqua, tá bom? Classificação dos músculos quanto à nomenclatura também é importante a gente saber, né? Os músculos, eles são classificados, né? Porque exatamente, cada um deles tem uma ação. Então, por exemplo, a ação, né? Eu tenho aqui extensores, flexores, adutores, abdutores, rotatores, supinadores, pronadores, né? Isso daqui a gente tem, por exemplo, no dedo, ó. Eu consigo flexionar, eu consigo, né, estender, né? Eu consigo trazer para dentro, levar para fora, consigo rodar o dedo, tá? Subir e descer, ou virar, né? A minha mão de um lado para outro, tá? Isso daqui, gente, é ação muscular, tá? Ação associada à forma. Ele pode ser pronador redondo, ele pode ser pronador quadrado, tá? A forma do músculo é que vai falar se ele é pronador redondo ou pronador quadrado. Redondo ou quadradinho, tá? Associação em relação à localização, por exemplo, né? Flexor superficial dos dedos. Aonde que está esse músculo? Nos dedos. Então, a localização é associada ao que ele faz. Então, ele é flexor
superficial dos dedos. Então, ele movimenta quem? Ele flexiona os dedos. Ou a forma, né? O músculo também pode ser classificado como forma de alguma coisa. Por exemplo, o deltoide, que ele é formado, né, na forma de um triângulo, que lembra a letra grega delta, por isso que ele recebe o nome de deltoide. Localização pode ser também associada a um osso, por exemplo, o tibial anterior. Na onde que ele está? Opa, no osso tíbia, né? Anterior, ele está na frente, ele não está atrás. Então, eu sei que a localização desse músculo é na tíbia anterior. E é um número de origem que ele pode ser bíceps femoral, tríceps braquial. Isso daqui eu vou falar para vocês ainda, bíceps e tríceps. Eu acho que tá aqui na frente. Aqui, ó, né? Bíceps, tríceps, quadríceps, né? Os músculos, gente, eles podem ser classificados quanto o número de cabeças que ele tem no tendão de origem. Então, se o músculo ele tiver duas cabeças de origem, eu chamo ele de bíceps. Por que ele é chamado de bíceps? Porque ele sai, ó, ele se fixa em dois pontos, ele tem duas cabeças, tá? Tríceps, três cabeças, quadríceps, três cabeças. A inserção, né, o tendão de inserção, geralmente ele é único. A origem dele que sai, mas a inserção dele é única, né? Então, ele se origina em dois e termina em um. Se origina em três e termina em um. Se origina em quatro e termina em um, tá bom? Então, é isso que é bíceps, tríceps e quadríceps, certo? A gente tem aqui um conteúdo extra na aula, né? A gente vai ver aqui só por curiosidade. Por exemplo, né? Se você fizer uma estimulação contínua aí do seu músculo, né? Ele pode ocorrer que o seu músculo ele atinja um grau máximo de contração, né? Levando o músculo a ou um estado de fadiga permanente, onde ele não se mexe, ou levando esse músculo a um estado permanente contraído. Existe uma doença, uma condição que todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida. Tetania. Todo mundo tem medo de pegar aí tétano, né? Todo mundo acha que o tétano pega só com um objeto aí enferrujado. Você fala, meu Deus, peguei tétano, gente, peguei tétano, né? Vou pegar tétano. Cortou com a faca lá de 1340 a.C., né? Aí a faca enferrujada você fala assim, vou pegar tétano. Gente, o tétano, tá? A bactéria do tétano, ela tá presente no solo. Se você cortar a unha mal cortada e tiver uma aberturinha, você foi desencravar a unha, né, com um alicate que você não limpou, você tem um cortinho aí no pé e pisar no chão, né, até o fato de você pôr a mão no chão, limpar ela assim, pegar um alimento, né, você pode estar levando a bactéria para dentro de você. Então, assim, não fique pensando que o tétano é só com um cortezinho, não, né, prego enferrujado. Não, não é, tá? Então, o estado de tetania é um distúrbio caracterizado por contrações musculares tônicas intermitentes, né? Intermitentes, tá? Aqui eu acho que eu escrevi errado. Sendo observado também tremores, paralisia, né? Dores musculares. Embora a tetania não seja uma doença, ela é um estado de toxemia do sangue, né? Ela pode estar presente em diversas doenças e condições médicas, tá? No caso do tétano, tá? A tetania ela pode estar presente em outras doenças. Dentre as patologias médicas que mais levam ao estado de tetania, né, cita-se o tétano, que seria a infecção, então, pela bactéria, mas também pode ocorrer sem a presença da infecção, tá? Pode ocorrer, por exemplo, pela perda de cálcio. A pessoa tem uma baixa de cálcio, chamada hipocalcemia, né, extracelular, onde, sem o cálcio, lembra que eu falei lá da contração muscular, que você precisa do cálcio para poder movimentar a actina e miosina? Se você não tem isso, você não se movimenta, então você fica no estado de paralisia, tá? Sabe-se que a tetania é muito prolongada, né? Muito prolongada, pode levar ao estado de fadiga muscular, pode ocorrer isso, né? E a fadiga faz com que o músculo perda por um tempo a capacidade de se contrair, né? E aí a fadiga muscular pode ocorrer por diversos motivos. Pode ocorrer tanto porque você decidiu correr uma maratona de 450 quilômetros, né? Pode ocorrer porque você forçou demais um músculo. Tem gente, uma vez, gente, eu contei isso pra todo mundo porque é engraçado. Uma vez o meu irmão, ele foi
Ele foi nadar, se eu não me engano, e ele voltou que ele não conseguia se mexer. Ele disse que até o vento estava trazendo ele. Ele ficou sentado na mesa por 1 hora sem se mexer, porque ele não tinha força, né? Estado de tetania. Graças a Deus o dele foi passageiro, mas, né, nem sempre. Outra condição aqui que também é interessante é a cãibra. Quem nunca teve cãibra que joga a primeira pedra, né? A cãibra, gente, ela é uma contração voluntária da musculatura estriada, né? Da nossa musculatura, da que a gente esquelética, tá? A cãibra pode começar durante uma atividade física, no repouso, desidratação e até durante o sono. Embora a maioria das cãibras sejam inofensivas, tá? Algumas podem estar relacionadas a condições médicas subjacentes, como deficiência de potássio, cálcio, magnésio, uso de medicamentos diuréticos que fazem com que você perca potássio, cálcio e magnésio com maior frequência, diabetes, doença hepática, alcoolismo, né? Geralmente o alcoolismo leva à desnutrição, por isso que a pessoa tem muito a cãibra, distúrbios da tireoide e entre outros. Quem nunca teve uma cãibrinha dessa, né? Eu desejo para você uma cãibra dessa. Olha a contração desse músculo, galera. Isso daqui dá até medo, né? Às vezes eu tenho cãibra que parece que é no pulmão, mas não é, né? É aqui nos músculos costais. Pelo amor de Nossa Senhora, eu não consigo nem respirar. Eu tô dirigindo, eu paro o carro porque eu falo, não, não tem condições de manter, né, a direção, porque eu não consigo, eu fico dirigindo até torta. Eu falo, meu pai, que é isso? Né? E geralmente as cãibras elas vêm. Tem gente que tem mais cãibras e tem pessoas que não. Por isso, coma a sua banana, toma lá o seu leite de. Ai, a médica falou para eu tomar leite de. Linhaça, não. Esqueci o nome da semente que tem bastante cálcio, né? Ou leite de magnésio, né? Vai fazer muito bem à saúde, certo? Classificação de acordo com a localização, né? De acordo com a sua localização, os músculos podem ser agrupados em músculos da cabeça, músculo do tórax e abdômen, músculo dos membros superiores ou músculo dos membros inferiores. Aqui, gente, eu não vou me atentar, é só para vocês poderem saber mesmo, tá? Eu tenho diversos músculos na cabeça, eu tenho diversos músculos no tórax e no abdômen, eu tenho diversos no músculo superior, nos membros superiores e inferiores. Então, tenha curiosidade e dá uma olhadinha aqui. Não sabe, por exemplo, onde fica o músculo glúteo máximo? Copia, dá uma olhadinha na internet, tenha um pouquinho de proatividade também. Não adianta a tia ficar aqui falando para vocês 1 milhão de vezes, né, onde fica, se você não tiver curiosidade, tá bom? Vocês vão precisar de vários músculos, da importância desses músculos na enfermagem, principalmente os músculos que a gente mais usa, por exemplo, para injeção, né, deltoide, vasto lateral da coxa, glúteo máximos, né, glúteo médio, onde a gente acaba fazendo eh, as injeções, né? Então, tenham curiosidade e dê uma buscadinha, tá bom? É isso. Ó, chegamos na hora de revisar, né? Chegamos ao fim dessa aula, graças a Deus, né? Amém, todo mundo vivo. Espero que vocês tenham realizado suas anotações, né? Agora vamos revisar pela apostila. Leiam a apostila, não esqueça de fazer o exercício proposto que tá no EAD, tá? A apostila e o fórum. Lembra, EAD, gente, é quando você entra no seu acesso, no seu login, né? Tem lá a disciplina do EAD. Você tem que mudar para o campo lá de Diadema para você acessar o fórum, tá? Obrigada por assistir, um abraço a todos, beijo, tchau, galera.